Dando início mais um culto. Estamos ainda transmitindo os nossos cultos somente online. Esperamos sim, pela graça de Deus, que quem sabe semana que vem já estaremos também dando início assim, aos nossos cultos presenciais na nossa igreja. Mas enquanto isso, nós continuamos aqui apenas por esse meio de transmissão, mas entendendo que mesmo à distância, quero convidar você para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus, entendendo que o nosso Deus se faz presente juntamente conosco, aí também na sua casa, onde você estiver, nesse momento de culto, onde nós paramos assim para engrandecer e para exaltar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus. Eu quero convidar você para cantar um cântico, esse cântico que diz: eis-me aqui outra vez, nos colocando assim na presença de Deus, nos derramando na presença dEle, adorando o Senhor Deus, o Criador do céu, o Criador da terra, bendizendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem sido para nós, por tudo aquilo que Ele tem feito. Grande é o Senhor, nosso Deus. Vamos adorá-lo, vamos nos derramar diante de Deus, assim como fala a letra desse cântico. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor que dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade libertas no ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu me derramar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos orar ao nosso Deus, eterno Deus e Pai. Nós nos derramamos diante de Ti, nos prostramos diante de Ti, entendendo, ó Deus, que Tu és o soberano Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Sustentador. E diante de Ti, ó Deus, nós nos colocamos nessa hora para Te cultuar. Estamos aqui, ó Deus, nesse momento, também aqueles que estão nos acompanhando nesse momento em suas casas, onde quer que esteja. Ó Deus, que o Senhor esteja assim também tocando no coração de cada um deles, que juntos, ó Deus, possamos sim elevar a Ti, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, prestando ao Senhor sim o nosso culto que somente ao Senhor de fato é devido. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus, glorificado seja o Teu nome. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede poder cultuar e bendizer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 1, o Salmo de número 1. Esse Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, né, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado, né? Feliz é aquele então que evita, né, trilhar pelos maus caminhos, pelos maus conselhos, mas antes, né, tem prazer na lei, na palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E essa é a comparação que o salmista faz, né? Que ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. Que possamos, né, ter esse desejo constantemente, de andar nos caminhos do Senhor, de olhar para a palavra do Senhor como a direção, né, para os nossos passos, entendendo que fazendo isso seremos sim bem-aventurados, usufruiremos sim dessa alegria que não é uma alegria transitória que o mundo oferece, mas uma alegria de fato, verdadeira. Mesmo que em meio a circunstâncias adversas, né, nós podemos, quando obedecemos a palavra do Senhor, estarmos sim usufruindo dessa alegria, usufruindo da paz do Senhor, paz que o mundo não conhece, né? E isso é motivo sim de bendizer, de exaltar o nosso Deus. Queria convidar você para a gente cantar um cântico de louvor ao Senhor nessa hora. Esse canto diz: sejam cheios, né, os nossos lares de alegria e de canção. Que possamos assim então suplicar essa bênção de Deus para os nossos lares, lembrando que estamos aí dando início, né, ao mês de maio, que é o mês da família, e vamos clamar ao Senhor então essa bênção, né, aos nossos lares. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e queremos
verdade, né, na nossa vida, nos nossos lares. E ainda você vai cantar, se você conhece mais um cântico. Esse cântico é o final do Salmo número 19. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam de fato agradáveis, né, na presença do Senhor. Vamos fazer essa oração também, clamando isso ao nosso Deus, né, nessa hora. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Seus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser. Ó Senhor, Que as palavras dos meus lábios, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser. Ó Senhor. amém. Vamos ter mais uma oração nesse momento, né? Eu queria colocar todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando nessa hora, e que você também esteja colocando aí a sua vida, colocando a sua família, né? Colocando o seu pedido também de oração diante do Senhor, para que juntos a gente esteja orando. Que nós temos algumas pessoas que estão conosco, né? Eu queria fazer menção então a essas pessoas que já podemos ter acesso aqui: a Thalita, né? O irmão Jean, a irmã Thalita, o irmão Jean, Júlio César, a irmã Laís, né? O irmão Antônio, a dona Jane, Carlúcia, Arice, a Débora, minha filha, o Magno Aparecido, irmã Léa e família, o Cornélio Silva, a tia Nedina Rosa, né? A tia Jusane, também Freitas. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. E eu convido você, né, que está conosco, mesmo se você não foi mencionado aí, para que você esteja nesse momento orando conosco, né? Também temos o Christian e o Aleph, que sejam bem-vindos também, né, nesse momento de culto, nesse momento de adoração ao nosso Deus. Vamos orar então nesse momento. Onde você estiver, né, feche seus olhos. Se você quiser colocar de pé ou de joelho nessa hora, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, bondoso, misericordioso, nós te agradecemos, ó Deus, por saber que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Queremos, ó Pai, sempre ter a convicção no nosso coração, o desejo
de que tudo aquilo que viemos a dizer, tudo aquilo que viemos a pensar, viemos a fazer, esteja de fato de acordo com a Tua vontade. Que nos momentos em que venhamos a cair em pecado, que possamos reconhecer os nossos erros, Pai, e nos prostrarmos diante de Ti, crendo também na ação e no perdão do Senhor sobre a nossa vida. Dá-nos sempre essa graça, Pai. Abençoe nessa hora cada um dos irmãos que estão conosco nos acompanhando, cada vida dessas que nós mencionamos, das que também não foram mencionadas, mas que estão nesse momento nos acompanhando, juntos conosco, nesse momento de culto. Que o Senhor esteja abençoando a família de cada um. Deus, o Senhor conhece as emoções, o Senhor conhece, ó Deus, as preocupações, as ansiedades, principalmente nesses dias que estamos vivendo, Pai, dias de aflições, dias, ó Deus, de preocupações que assolam a mente de todos nós, mas nós queremos descansar nas Tuas palavras, descansar, ó Deus, nas Tuas promessas, entender e confiar que a nossa vida está nas Tuas mãos. Ó Deus, dá-nos essa graça, dá-nos, ó Deus, essa confiança, dá-nos, ó Deus, a esperança de que tudo isso vai passar, de que os problemas, ó Deus, tanto de saúde, quanto também os problemas financeiros, ó Deus, o Senhor mesmo estará tomando conta. Nós queremos colocar, se porventura existe alguém nesse momento que está enlutado, que está sofrendo pela perda de alguém, que o Senhor esteja confortando, ó Pai, trazendo assim o consolo, trazendo a esperança, a convicção de que a morte não é o fim, de que em Cristo Jesus a morte ela é um graduar na vida do cristão, é o estar agora uma vez para sempre na presença do Senhor. Queremos colocar a vida daqueles que porventura estejam enfermos, que a boa mão do Senhor possa, ó Deus, nesse momento, nós cremos sim na ação do Senhor, ó Deus, que é poderosa e que pode trazer a cura. Colocamos a vida daqueles que estão ansiosos, aflitos, preocupados talvez em função da questão financeira, que haja consolo da parte do Senhor, que haja, ó Deus, esperança, que haja o mover do Senhor mesmo na vida, para que essas pessoas não se sintam desamparadas, mas que elas possam encontrar no Senhor a direção e que possam também ser dirigidas a pessoas que possam também trazer ajuda e conduzir essas vidas. Assim nós oramos, Pai. Nesse momento nós queremos também suplicar que fale conosco através da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu convido você para a gente abrir nossas Bíblias, né? Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, né, de Mateus aqui, já no capítulo 7, já no final também do capítulo 7, é a parte também final, né, das palavras de Jesus que ele proferiu ali no monte, e que é um texto bem conhecido, que começa no capítulo 5 de Mateus, que é o famoso, né, e conhecido Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus. Jesus estava aqui já dando continuidade ao seu ministério, né, e ele então profere essas palavras
se você olhar aí no capítulo de número 5, vai dizer que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, né, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele então passou a ensiná-los, dizendo. São vários ensinamentos, começa com as boas bem-aventuranças, né? E Jesus então vai falar aqui de vários temas, todos relacionados, né, a essa vida cristã, a submissão ao Senhor, a boa orientação para que vivamos de fato uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de confiança no nosso Deus. E ao final então dessas palavras que Jesus proferiu ali aos discípulos, mas que quando a gente olha para os versos de número 28 e 29, a gente vai entender também que não somente os discípulos escutaram, mas também boa parte da multidão das pessoas que estiveram ali, puderam também ouvir esses ensinamentos de Jesus. Ele então encerra trazendo essa parábola, né? Essa comparação que ele faz em relação a esses construtores. E ele que usa duas, vamos dizer assim, personagens, né? E ele vai falar de algumas coisas que são destacadas neste texto. A princípio, eu destaquei pelo menos 3 coisas. Uma delas é justamente esse homem prudente que Jesus menciona. A segunda coisa, também, já no final aí do texto, ele vai falar agora do homem insensato. Mas uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é justamente as circunstâncias que Jesus lança sobre a vida desses 2 construtores, que são as fortes chuvas, que são as tempestades. Sobre essa tempestade tem um resultado, né? Sobre a ação de outro também tem um outro resultado. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse, né, um pouco nessa noite, diante também das circunstâncias que temos vivido nesses dias, né? Desde já pensando como será o pós, né, Covid-19. Como será depois dessa pandemia que nós temos vivido nesses dias, né, nesse ano, né, que temos experimentado isso? Com certeza o ano que será marcado, né, o ano de 2020, como o ano, né, do Covid-19, o ano talvez das fake news, né, o ano talvez das ações políticas em meio a tudo isso. São coisas que cabem a nós nesse momento refletir, né, mas sobretudo refletir nesse momento onde ainda estamos aí, talvez no meio, né, de toda essa situação, mas da qual nós não sabemos realmente qual será o desfecho de tudo isso. Como será o pós, né, Covid-19? Como será o pós-pandemia? Como será a nossa economia depois de tudo isso? Talvez essa seja uma das grandes preocupações. Como será a questão emocional das pessoas isso, né? E essa semana, vendo um pouco a respeito de um fórum no CTPI, onde o pastor Ricardo Agreste trouxe uma meditação justamente sobre essa questão pós-pandemia, né? E ele trouxe ali alguns comentários sobre algumas pessoas que têm analisado, filósofos dessa época, homens que estão realmente analisando como será o impacto dessa pandemia, né? E ele trouxe ali alguns nomes que eu não me lembro, mas diante daquilo que eles estão prevendo, alguns vão prever que talvez a humanidade ela se torne melhor, né? Que todo esse sofrimento, que tudo que estamos vivendo, todo esse momento crítico que estamos vivendo, faça com que as pessoas elas se voltem, né, mais para aquilo que é bom, para as boas atitudes. Outros não. E outros vão dizer que talvez a humanidade pode se tornar ainda mais egoísta, né? Mas pensando em si próprio. Existe também a possibilidade da própria
credibilidade das pessoas em relação às nossas autoridades, né? Tudo isso são coisas que têm se levantado, que têm se pensado. Olhando para esse texto, nós podemos então olhar para essa parábola, né, que Jesus conta, usando aqui esses personagens em relação à questão do prudente, o sábio, né, que é uma pessoa sábia. No Novo Testamento ela tem justamente essa ideia, né? Uma pessoa judiciosa. O Antigo Testamento também não difere muito. Uma pessoa prudente é ter entendimento, é ser compreensivo, né? É tomar nota, é ser habilidoso e tantas outras coisas relacionadas justamente a esse aspecto da sabedoria, aspecto de ser uma pessoa prudente. O insensato já é a pessoa que é uma pessoa tola, né? Que é também mencionada na segunda parte aqui do texto, desse construtor insensato que, ao invés de construir a sua casa sobre uma firmeza, sobre uma segura, ele vai simplesmente colocar a sua casa sobre a areia, né, sem os demais cuidados. Então, ela pode ser, essa palavra também ela tem um significado de desprovido, né, de sabedoria, carece de bom senso. Uma pessoa que carece de bom senso. Uma pessoa tola, né, que carece de entendimento. Então a gente pode perceber essas diferenças, né, tanto da prudência quanto da insensatez. E pensando agora, né, em relação à tempestade, é interessante aqui a gente entender que a tempestade, as chuvas, né, aqui elas caem tanto sobre o insensato, também como o sábio, né? Ou seja, ela cai sobre ambos. Isso nos faz lembrar também a respeito, né, da graça comum. A Bíblia também nos ensina, né, que as coisas boas caem, né, a graça de Deus também é derramada tanto sobre o ímpio quanto também sobre um homem pecador. E não diferente disso, as consequências também de uma tempestade, de um tempo difícil, elas trazem consequências tanto na vida do homem sábio quanto na vida do homem prudente. Mas a grande diferença é o resultado disso, né? É o pós a tempestade. E é isso que Jesus está tentando aqui então ensinar, né? Jesus usa essa ilustração para dar essa ênfase ao que ele estava dizendo, né? Referente aos seus ensinamentos. Como disse, Jesus ele estava aqui no final do Sermão do Monte. Ele então está justamente trazendo essa ênfase, essa reflexão para aquelas pessoas, lembrando que a palavra de Jesus é de fato a palavra de vida. E ele usa então essa ênfase, né, que ele está dando para que as pessoas não fossem apenas ouvintes dessa palavra, não apenas ouvissem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, mas que elas viessem a ser praticantes dessa palavra. Trazendo um pouco disso então para uma aplicação assim, né, para hoje, diante da tempestade, né, desse Covid-19 que estamos enfrentando, né, quais os impactos, né, que essa pandemia trará sobre nós, que essa tempestade trará sobre as nossas vidas, trará sobre a economia, né, trará sobre as famílias, seja financeiramente, seja emocionalmente, na vida daqueles que estão perdendo entes queridos, por exemplo, né? Financeiramente, nós podemos pensar naqueles que estão perdendo talvez o emprego, né? Que estão perdendo aí o próprio ganha-pão, a renda que a pessoa tinha para ganhar o pão, empresários, né, que estão sofrendo, empresários que podem perder boa parte daquilo que eles possuem. Como será o impacto disso na vida dessas pessoas? Como será, né, em relação à questão do estresse, em relação da própria depressão que tudo isso tem trazido?
haja visto que nos países onde, como a Itália, nos países europeus, o próprio Estados Unidos, muitas pessoas estão passando agora por esse estágio de depressão, pessoas que estão tirando a própria vida, né, por conta das consequências trágicas que essa pandemia trouxe na vida dessas pessoas. Mas como manter-se de pé em meio às tempestades? Esse é o tema, né, que eu queria trazer nessa noite, que a gente pensasse junto nessa noite, olhando para esse texto, como permanecer de pé diante de uma situação avassaladora, de uma situação de enfermidade que traz danos sobre a nossa vida. E aqui o texto está justamente falando disso, né, que as chuvas, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, né, e deram com ímpeto. Ou seja, é como se fosse, olhando para um comentário a respeito desse texto, dá a ideia de que como se fosse uma tromba d'água sendo despejada em cima dessa casa. Nós podemos fazer essa comparação conosco hoje, né? Algumas casas, algumas famílias, algumas pessoas estão como se estão sofrendo, né? Como se estivessem vivendo essa tempestade na vida de uma forma assoladora, que bate ali sobre o alicerce, que sobe essa água, trazendo um risco tremendo, né, sobre a estrutura dessa casa. E o grande diferencial aqui que o texto nos fala, que Jesus quer nos trazer, é que como então a gente pode manter-se de pé em meio a essas tempestades, querido? É ouvindo, né? Primeiramente ouvir e conhecendo a palavra de Deus. Ouvindo e conhecendo essa palavra. Jesus mesmo disse a respeito disso, né? Que se conheceria Ele quando a gente então conhecesse a palavra do Senhor. Sabemos que toda a Bíblia diz respeito a nós, né, como pessoas criadas à imagem do Senhor, o ser especial que Deus criou, mas que ali no princípio, então, diante de tudo que o homem vivia, os privilégios que ele teve, ele caiu em pecado. E a partir de então toda essa humanidade sofre, né, por conta desse pecado. Mas essa mesma palavra do Senhor, ela lá mesmo em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus então faz uma promessa a respeito de Jesus. Agora aqui no texto que nós estamos lendo, Jesus estava cumprindo seu ministério. Ele então vem cumprindo a promessa, nasce segundo tudo que o Antigo Testamento já havia proferido a respeito dele. Ele vem como um homem, sofrendo também as nossas dores, sofrendo também e vivenciando também as tempestades da vida. Ele vem, sobretudo, sem pecado, para agora morrer e entregar a sua vida em resgate em nós. E Jesus, ele então profere essas palavras. Ele traz essas instruções. E nós devemos, então, olhar para toda a Bíblia como palavra do Senhor. É claro que aqui Jesus estava mencionando especificamente, talvez, ao Sermão do Monte, as várias instruções que ele traz. Mas a segunda coisa que a gente precisa também entender, para que a gente se mantenha de pé diante das tempestades, é justamente não somente, né, ouvir as palavras de Deus, aprender sobre essas palavras, mas sobretudo, a ênfase principal aqui desse texto é o fato de você praticar essa palavra. Essa é a ênfase principal. É de você então poder vivenciar essa palavra, poder lutar para que você viva na prática essa palavra. Sabemos que isso não é coisa fácil, né? Então, se você olhar um pouquinho aí no próprio contexto, nas próprias palavras de Jesus no Sermão do Monte, no verso 13, verso 14, ele vai dizer o seguinte: olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas ele vai dizer no verso 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, demonstrando sim essa dificuldade que é de obedecer a palavra do Senhor, que é de seguir o Senhor. É um caminho estreito, é um caminho apertado. É interessante que, olhando aqui para o texto paralelo a esse, em Lucas, no capítulo 6,
verso 43, Lucas aqui ele narra essa mesma passagem, essas mesmas palavras de Jesus, mas ele acrescenta um pouco aqui do contexto. Ele vai dizer o seguinte, no verso número Lucas 6, no verso número 48, ele diz o seguinte, olha, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ou seja, o homem prudente, né, é aquele então que ele se coloca a fazer aquilo que é correto, e isso talvez demanda trabalho, isso demanda esforço. Seguir a Jesus é assim, obedecer a palavra de Jesus é isso. E ele então fala dessa questão de lançar o alicerce, furar, procurar ali aonde se encontraria com a rocha, né? Para que ele pudesse então firmar a sua casa e agora poder então, em meio às tempestades, sair ileso, né, com a sua casa, não desabando, mas permanecendo firme sobretudo nessa rocha que nós também podemos fazer uma comparação aqui em relação à rocha que é o próprio Jesus, né? Quando firmamos então a nossa casa, quando firmamos a nossa vida em Jesus, quando lutamos para sermos não somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes dessa palavra fiel, verdadeira de Jesus, nós podemos sim, irmãos, atravessar a tempestade. E aqui não podemos também, né, sermos incoerentes em entender que atravessar essa tempestade não quer dizer que venhamos a sofrer danos. Não é isso, né? Mas entender que com Jesus nós temos sim a plena convicção da segurança, a segurança nessa vida, a segurança eterna. Isso é a melhor dádiva, né, que nós como servos do Senhor temos. E aqui então nós podemos entender com Jesus, com essas palavras de Jesus, que seguir a Ele, né, obedecer a sua palavra, é o caminho então para nós continuarmos sempre firmes no Senhor, sempre firmes nessa rocha, obedecendo as suas instruções, sendo prudentes, sendo cautelosos, queridos. Eu acho que em tudo isso aqui a gente pode também tirar lições práticas para as nossas próprias vidas, né? E lembrando aqui desse fórum que eu pude ouvir a respeito do pastor, menciona ali que muitas pessoas, né, vão tirar experiências valiosas para elas em meio a essa pandemia. Quando olhamos, né, para a realidade financeira, por exemplo, da nossa própria nação, muitas pessoas talvez não estavam preparadas, né, para uma situação como essa. E talvez agora, depois dessa pandemia, essas pessoas vão se tornar mais cautelosas. Nós mesmos, né, nos nossos orçamentos familiares, talvez vamos repensar melhor em talvez nos programarmos para termos uma reserva financeira. Tudo isso são lições que nós precisamos, como um homem prudente pode fazer, né? Em relação aos nossos relacionamentos, aproveitar tudo que estamos vivendo para reavaliarmos como tem sido, né, naquela dinâmica tão corrida dos dias anteriores à pandemia, e agora podemos então reavaliar os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos uns com os outros. Tudo isso, irmãos, nos leva a esse aspecto da prudência, né? A prudência. E ser então um praticante da palavra de Deus nesse momento é o que poderá nos fazer ficar firmes, é o que faz nos ter esperança, né? Quando a gente olha ali para o próprio Sermão do Monte, né, as palavras de Jesus, ele nos dá muitas instruções aqui. Instruções, ele inicia justamente falando aqui das bem-aventuranças, desse aspecto de sermos mais humildes, né? De entender que é humilde realmente, que é aquele bem-aventurado,
porque é dos humildes que é o reino dos céus. Ele fala a respeito aqui daqueles que choram. São momentos como esse que nos fazem realmente nos derramar na presença de Deus e entendermos que o choro é algo gratificante, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça. É um momento de exercitarmos tudo isso, queridos, de olharmos para a realidade, né, talvez política do nosso país, e orarmos pelos nossos governantes, para que eles tenham também essa sede, fome de justiça. É o momento de sermos também misericordiosos, né, de termos, assim, sobretudo, nossos corações limpos, de sermos pacificadores dentro do nosso lar, dentro do nosso contexto, onde possamos viver. E ele vai trazer várias instruções. Nós poderíamos tirar várias lições para nós, né? Não temos tempo para aqui explorarmos, né, todas as bem-aventuranças, mas poderemos destacar também a respeito do próprio cumprimento da palavra do Senhor, que ele vai dizer aí a partir do verso 17 do capítulo 5, né, que Jesus não veio abolir, né, a lei, pelo contrário, ele veio cumprir essa lei e entender, né, que nós, a partir do verso 27, quando ele fala aqui a respeito do que foi dito aos antigos, a respeito, por exemplo, do homicídio, que nós não simplesmente matamos uma pessoa quando tiramos a vida dela ou lançamos sobre essa pessoa alguma coisa, mas quando nós matamos essa pessoa dentro do nosso próprio coração, quando nós pensamos algo a respeito dessa pessoa, quando nós odiamos as pessoas dentro do nosso coração. Isso também é comparado a um próprio homicídio, ou seja, demonstrando que o pecado, né, ele não é só quando não é só a ação, ele também é quando nós nutrimos o nosso coração. Em relação ao próprio adultério, né, não é só quando você pratica o adultério, mas quando você também pensa nisso, é pecado. Então, são ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz aqui nesse Sermão do Monte, que você pode, inclusive, ler aí na sua casa depois, né, no decorrer dessa semana, em relação a como se deve orar, em como se deve jejuar, em relação ao que nós devemos, o que realmente colocar no nosso coração, não simplesmente nas coisas dessa vida, mas, sobretudo, no reino do Senhor. Em relação à ansiedade, ele vai dizer aí no capítulo 6, a partir do verso 25, para que a gente não viva ansioso, né, como as pessoas deste mundo, mas que a gente confie de fato no Senhor. Tudo isso são ensinamentos que Jesus ensinou, e não somente esses ensinamentos, mas toda a palavra do Senhor. Então, colocar isso em prática nos garante, irmãos, passarmos não somente por essa pandemia que estamos vivenciando hoje, mas por todas as pandemias que vierem sobre a nossa vida, por todas as tempestades que vierem sobre a nossa vida, querido. Nós podemos confiar nas palavras de Jesus e entender que quando somos realmente praticantes dessa palavra, que procuramos, né, viver essa palavra, nós temos o consolo do Senhor, nós temos a paz do Senhor. Então, que nós possamos, assim, praticar essas verdades. Eu queria trazer algumas aplicações, né, para nós em relação a isso, partindo para o final desse momento, dessa mensagem, nessa noite. E a primeira delas é, volte-se para a palavra do Senhor. Aproveite esse tempo aí que você talvez está tendo na sua casa, né? Leia a palavra do Senhor para conhecer mais a respeito de quem é Jesus, para conhecer mais a respeito de quem nós também somos. Carecemos tanto do Senhor, precisamos tanto dele. Tire tempo para conhecer então essa palavra, né? Busque a orientação nela, né, para o seu problema. Talvez você está nesse momento ansioso, preocupado, e em tudo isso então volte-se para a palavra, né? E seja esse problema emocional, de saúde, seja ele relacional, seja ele financeiro, em toda a palavra do Senhor, as palavras do Senhor, nós temos a orientação para a nossa vida.
para que a gente então consiga atravessar os momentos difíceis dessa caminhada aqui na terra, porque sabemos que o nosso lar não é aqui, queridos. Nosso lar é no céu com o Senhor. E ainda, né, seja então um praticante dessa palavra, não somente aprenda, né, não somente conheça, mas sobretudo lute para colocar isso em prática, nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus negócios, né, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, seja como um funcionário, seja também como o próprio patrão, no seu relacionamento, na sua própria visão, quem sabe, política, porque nós estamos também vivendo um momento extremamente de pandemia política no nosso país. E é um momento onde nós precisamos, queridos, mais do que nunca, suplicar a orientação de Deus, para que Deus traga a orientação sobre a vida dos nossos governantes. Nós estamos submissos a essas pessoas e vamos sofrer as consequências dadas às decisões de cada um. Então, que Deus assim nos ajude, né, a colocar em prática, e entendendo que somente Deus, né, pode nos ajudar verdadeiramente, e é através da palavra dele que ele pode fazer isso conosco, né? Queria cantar ainda um cântico, esse cântico que fala que Deus é tão grande, né? Ele pode mudar a tua vida, Deus é tão grande, ele pode cessar, né, o teu sofrer. Esse cântico nos ajuda a pensar a respeito dessa grandeza de Deus, entender que é na palavra dele também que nós podemos encontrar esse consolo, orientação para uma vida sábia, e convido você a pensar e também a meditar nisso nesse momento. Deus é tão grande, ele pode mudar a sua vida. Deus é tão grande, ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele ouviu você nas horas incertas, ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Meu amor, ele é a fonte jorrando deste teu deserto. Ele é o Deus que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Amém. Possamos de fato confiar nisso. Possamos confiar no nosso Deus, confiar que Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, né? E eu queria ainda agradecer aqui, continuar agradecendo aqui as pessoas que estão conosco. Temos aqui o Eduardo também, o Moacir Bueno, a Sara Silvério, irmã Sara de Cromínia, né? Adriana Ribeiro, Loire Pessoa. Seja bem-vindo, Loire. Que bom que você esteve conosco, né? A Josélia Rosa, né? A tia Jusa, muito obrigado, tia Só, que está sempre conosco também. A Raquel Alves, minha sobrinha, um grande abraço, minha sobrinha.
a você, né, ao Bruno, aos pequenos aí também. Dê um abraço também a Cirlei, ao Edson. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Regiane Mariana. A Regiane, né, e o Júlio, né, que bênção. Ivan Lobo e Camille. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco, né? A gente louva a Deus pela vida de vocês. E a gente, provavelmente, a gente vai, domingo que vem, talvez dar início ali no nosso curso presencial, mas a gente também vai estar dando continuidade, né, com essa questão online. Temos quarta-feira, né, mais uma vez também o nosso momento de oração. Na semana passada a gente foi impossibilitado de estar trazendo aqui o nosso estudo na quarta, o momento de oração. Eu estava um pouco resfriado, né, mas graças a Deus estou melhor. Mas se Deus quiser, nessa próxima quarta nós estaremos online novamente. Eu convido a todos vocês que estiveram conosco, que estão aqui conosco nessa noite, para estarem conosco quarta-feira, no momento de oração e momento também de compartilhar, né, um pouco da palavra. Temos também a nossa irmã Rosa Rodrigues e a Elaine, né? Muito obrigado também por vocês estarem conosco. A gente vai fazer mais uma oração, pedindo assim também a Deus a bênção, né, dele sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, para que Ele nos ajude realmente a buscar nele, buscar na sua palavra, né, a orientação para nós nesses dias. Dias de incerteza, mas que nada está incerto para o nosso Deus, que é o Deus sustentador. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor nesse momento as nossas vidas, cada pessoa que está conosco nessa hora, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, clamando ao Senhor. Senhor, dá-nos sim a graça de sempre recorrer à Tua palavra, Senhor, aos Seus ensinamentos, palavras preciosas, palavras de vida. Dá-nos também sempre a condição maior ainda, melhor, de podermos sermos praticantes, ó Deus, dessa palavra. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que a gente talvez não consegue pagar o preço, que às vezes a gente não consegue realmente ir mais profundo. Nos ajuda, Senhor, nos dê a habilidade para isso. Entendemos as nossas limitações, mas entendemos que o Senhor é fiel e o Senhor é grandioso, o Senhor nos ama. Muito obrigado por isso. Obrigado pela vida de cada irmão que esteve conosco nessa noite. Eu apresento cada um diante de Ti, cada família, Senhor, para que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, trazendo assim a paz do Senhor, trazendo a alegria, trazendo a vitalidade, a força para vencer aí os desafios, ó Deus, dando sabedoria, dando entendimento, colocando fé, ó Deus, no coração. Assim eu oro, te dando graças pela vida de cada um, dando graças também pela vida da minha família, dando graças pela vida do irmão André, que está aqui conosco, nos auxiliando. Ó Deus, muito obrigado. Nos deu uma semana, ó Deus, de paz, uma semana passada, sim, ó Deus, na busca por conhecer-te mais, por envolver com o Senhor mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero mais uma vez agradecer a todos, né, que estiveram conosco. Agradecer também ao irmão André, que está aqui com a gente, a Aline também, que nos auxiliou. E dizer que quarta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, às 19h30, nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos.